Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos os que estão aqui nessa live, onde nós iremos conversar um pouco sobre uma das atividades mais importantes no mundo moderno, que é a comunicação. Nesse momento, nós estamos tirando esse tempinho. Não vou tomar muito tempo de vocês, mas gostaria da presença de vocês para conversar aqui comigo, pode interagir um pouco, pois nós vamos discutir aqui pontos essenciais da comunicação moderna. Ontem eu vi que saiu mais uma lista de aprovados na segunda fase da OAB. Quero dar aqui os meus parabéns, muitos ex-alunos meus aí aprovados. Fico muito feliz que estejam todos aprovados, sabendo que tem agora um enorme caminho a seguir, a trilhar, e a comunicação é talvez uma das principais armas que os formados hoje, seja no direito ou em qualquer uma das áreas em que nós nos qualifiquemos, a comunicação é o ponto central no mundo que vivemos. Alguns chamam até de que nós vivemos numa logosfera, seria a esfera da palavra, e de fato o ambiente virtual nos possibilita viver nessa esfera virtual. É como se o mundo vivesse plenamente conectado. A www toma conta de nossas vidas. Falando um pouco de oratória, vocês devem ter visto aí que o título de nossa conversa é Oratória, método Power 3. Esse método é um método muito verificado do ponto de vista da psicologia, dos comportamentos, da oratória, da comunicação. Esse método eu estou desenvolvendo nos últimos tempos a partir de alguns estudos que tenho feito, e esses estudos são direcionados necessariamente para o mundo corporativo, para o trabalho, não importa a área. Sejam juristas, sejam professores, sejam acadêmicos, no mundo da comunicação mesmo, midiática. Você é youtuber, você trabalha no Instagram, você vende algum produto, você lida com gente, você compra, você vende. Então tudo isso é comunicação. Esse método Power 3 não tem muito segredo do ponto de vista da sua nomenclatura, né? O que é esse 3, o que é esse Power? Power 3 diz respeito diretamente a 3 elementos extremamente poderosos na comunicação, que são eles: o poder, o segundo, a persuasão, e o terceiro, a performance. Esses 3 elementos juntos se transformam numa arma imbatível para a comunicação. Aqui você vende, aqui você agrega, aqui você conecta, aqui você convive, aqui você se expande, aqui você cresce. Sim, comunicar faz com que você cresça mesmo. Eu tenho mais de 20 anos de sala de aula e eu tenho percebido que conversar, lidar com as pessoas é talvez uma das tarefas mais complexas, mais poderosas que nós podemos desenvolver, né? Como trabalho com comunicação, expressão, linguagens, eu sou professor de língua portuguesa, literatura, estou também dando treinamentos de oratória e dando treinamentos de comunicação, vendas, atendimento. Isso tem me deixado cada vez mais curioso e com o desejo de aprender mais, e venho aqui nesse momento compartilhar com você que está aqui comigo e que já me conhece. Quem não me conhece vai conhecer aí, está aqui no meu perfil, do professor Adeilson, nesse meu novo projeto, um projeto de comunicação que tem um foco muito bem desenvolvido. Eu quero ajudar as pessoas, quero ajudar você a comunicar melhor. Eu quero ajudar você a estar presente, tá certo? Não só de corpo, mas estar presente em ação, em atitude, e ser visto e desenvolver novas posturas no seu ambiente de trabalho. Por que isso é importante? Olha, é impossível você ser hoje aquele falante passivo. O que é o falante passivo? Aquele que na conversa ele só ouve. Isso é absolutamente problemático. Você não vai aparecer. Você pode ter a melhor ideia. Se você não comunica essa ideia não é sua. Outra pessoa vai ter uma ideia medíocre, uma ideia até mesmo ultrapassada, ou uma ideia que não é tão eficiente como a sua poderia ser. Mas a sua não foi dita. As coisas só acontecem se acontecer. Parece um jargão, mas o óbvio precisa ser dito. O óbvio às vezes é ululante, mas as pessoas não estão vendo o óbvio. Então diga,
Fale, interaja, comente, participe. Você tem que ter postura. E vamos conversar exatamente sobre isso. E qual é a sua postura ao comunicar? Falar em público é uma arte. Sim, mas é uma arte que não é desenvolvida apenas para os que têm dom. Não acredite nisso, isso é falácia. Uma das maiores mentiras é que eu não tenho o dom de falar em público. Aprende, treina, desenvolve, estuda. Estudar é a arma do desenvolvimento da comunicação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Falar com os outros é falar para os outros. Mas você tem que tomar como ponto de partida sempre essa ideia. Escute. Nós chamamos isso de comunicação assertiva. Escutar o outro. Captar do outro as suas necessidades, as suas dores. Captar do outro os seus pensamentos, as suas ideias, os seus argumentos. Empodera o seu discurso. Quanto melhor você escuta, melhor você desenvolve as suas ideias. Não é apenas fazer com que o seu discurso seja o ouvido. Às vezes as pessoas simplesmente silenciam. E você acha que está abalando, mas esse gesto das pessoas está dizendo, eu fechei. Está entrando aqui e saindo aqui. Por quê? Porque eu não estou sendo ouvido. Uma comunicação assertiva é uma comunicação com escuta, uma audição. Conversar e ouvir. Isso é absolutamente necessário. Para isso, seja acessível. Guarda essa palavra, acessibilidade. As pessoas que não são acessíveis são pessoas que não são buscadas, são pessoas que não são procuradas, são pessoas que não desenvolvem conexão. Falaremos disso um pouco mais para frente e você vai compreender porque é importante isso. É impossível vender, é impossível atender, é impossível fazer um novo cliente se essa pessoa não se sente ouvida. São as dores das pessoas que fazem com que elas cheguem até você, com que elas requisitem de você um serviço, um produto, uma aula, uma informação, um objeto. As dores, essas dores são as suas necessidades. Trabalhe com elas, mas se só você falar, você não vai conhecer as dores das pessoas. Então você não vai comunicar. É impossível comunicar se você não ouve. Eu sempre digo o seguinte, na hora de falar, você também não precisa ser o dono da parada toda. Não precisa. Não precisa. É diferente que você trabalha hoje. A perspectiva para a conversa, a perspectiva para o diálogo, para uma palestra, para uma live aqui, para uma postagem na sua rede social, é uma postura hoje de diálogo. Ou seja, a palavra de dois tem que ter ida e tem que ter volta. Não dá para você ter aquela imposição toda. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O jeito, o modo, a forma de falar também conquista as pessoas. Mostrar poder e autoridade toda hora é arrogância. Mostrar fragilidade sempre e balançar a cabeça é alta passividade. Nenhum dos dois agrega. Nós precisamos ter posturas adequadas para cada momento de nossa comunicação. Vamos lembrar aqui, fazer aqui uma ilustração. Deixe-me ver se vocês conseguem captar por meio de uma ilustração. Todo objeto que a gente compra, ele tem uma embalagem e o seu conteúdo. Sim? Na comunicação é mais ou menos assim. Aquilo que você, como advogado, professor, vendedor, representante comercial, não importa qual seja a sua profissão. Aquilo que você tem a fornecer para o outro é o conteúdo. Mas esse conteúdo, ele vai ser muito mais agradável se você apresentar numa boa embalagem. Eu estava aqui na minha mesa olhando e na hora que eu falava com vocês, eu tenho 2 caixinhas de óculos aqui comigo. Vou fazer uma análise com vocês aqui. Vamos fazer uma ilustração para você compreender como funcionam essas coisas. É mais ou menos isso. Um óculos. Óculos é óculos.
Sim, tudo bem, um óculos é um óculos. Mas, compreenda só, esses dias eu comprei um óculos e ele me custou R$ 200. Vamos imaginar isso aqui. Só que eu tinha comprado um outro óculos e ele tinha me custado R$ 1.000, ok? Aí você diz assim, mas como as pessoas vão valorar um óculos? Óculos é óculos, mas não é bem assim. Veja isso aqui. É um acrílico, simplinho. O interior tem uma forração fajuta. E aqui dentro veio um óculos de R$ 200. Aí você pega aqui essa outra embalagem. Ela é emborrachada, com um revestimento que parece couro, soft touch, com um revestimento no interior aveludado, com um tecido de limpar os óculos de alta performance. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? O valor das coisas, muitas vezes, pode estar no invólucro delas. Então, se você tem um excelente conteúdo para entregar, mas o seu discurso, a sua postura, a sua fala, a sua voz, a sua impostação não agrada, você não transmite. Passa por aqui e sai por aqui. Os ouvintes desconectam de você. Então, nós precisamos transformar a nossa comunicação em algo que seja agradável e que as pessoas desejem nos ouvir. Para tanto, é necessário que nós desenvolvamos duas coisas extremamente necessárias. A primeira delas, conexão. E a segunda delas, empatia. As pessoas precisam estar conectadas conosco para que elas sintam uma empatia e afeição. Vamos compreender o que seria isso. Vocês devem concordar comigo. Como é difícil escutar pessoas com as quais nós não simpatizamos. É muito difícil escutar pessoas com quem o espírito não bate. Pessoas que nós não gostamos da sua forma de tratar os outros. Pessoas que são chatas, antipáticas. Pessoas que são donas da verdade. Pessoas que nós não conectamos. É muito difícil de conversar e de falar com essas pessoas. Então, ao falar em público, ao encontrar alguém, ao lidar e conectar com um cliente, seja ele num escritório de advocacia, seja ele num escritório de uma loja, de uma empresa, seja um colega de trabalho, construa afeição. E não é ser o mais simpático de todos, porque isso pode ser até antipático, certo? Forçado, innatural. E isso não é interessante. A forma de comunicar com as pessoas traz a atenção para um elemento extremamente poderoso. Sabe o que é? Naturalidade, personalidade, genuinidade. Seja natural, seja absolutamente sincero. A ética, a sinceridade, ela precisa estar colocada na sua palavra, porque isso conecta. Isso fala no nosso corpo, isso fala no nosso gesto. As pessoas percebem. Então não maqueie o seu discurso com estruturas sonoras, corporais, físicas, artificiais. Não diga aquilo que você não crê. As pessoas vão perceber. Então, os métodos de oratória mais desenvolvidos são aqueles métodos que nós chamamos de métodos assertivos. A assertividade se constitui da seguinte forma: não é dizer sim, não é ser o mais pacífico, é ter verdade, imposição, autoridade, na medida certa, para cada conteúdo, para cada informação e para cada circunstância de comunicação. Um advogado não precisa garantir ao seu cliente que ele vai ganhar a causa. Não. O advogado precisa garantir ao seu cliente que vai trabalhar na causa. Isso conecta. Por quê? Porque o resto é mentira. Ele não pode dizer que vai ganhar a causa. Não depende dele. Todas as circunstâncias precisam ser avaliadas,
mas ele só domina uma parte delas. Você que é vendedor, garanta o seu produto, na medida da garantia do seu produto. Não crie, não invente. Porque quando esse discurso se desmontar, você perde o cliente, perde as próximas vendas. Mas se acontecer exatamente como você disse, você ganha o cliente e ganha a próxima venda. O nome disso é confiança. Ok? E este é um elemento muito importante. Desenvolver a afeição, desenvolver a confiança por meio do diálogo, por meio de uma conexão em que você ouve e expõe. Um elemento interessante que a gente não pode deixar de lado, não vou me estender muito. Eu estou dando algumas pílulas do que serão os nossos cursos daqui para frente. Eu vou dar uma diversidade de cursos e vocês vão acompanhar aqui nas redes sociais. Eu vou divulgar alguns, mas eu estou trabalhando aqui com vocês alguns elementos da importância da conexão e da comunicação no mundo midiático. Criar uma conexão com um público, seja esse público uma pessoa, duas pessoas ou um auditório, criar esta conexão é o que vai fazer com que valha a pena o seu discurso, com que as pessoas sintam atração pelo seu discurso, com que as pessoas sintam necessidade de você. Vamos compreender. 4 elementos precisam ser observados na hora de você falar em público, ou para uma outra pessoa, ou num contato, ou numa entrevista. Você precisa levar em consideração qual é a técnica de discurso. Isso deixa para os oradores e palestrantes. Mas, outro elemento, qual vocabulário você vai usar? Adequado ao seu ambiente, adequado ao público com o qual você conecta. É extremamente necessário. Você é advogado? Você é vendedor? Não adianta ir para o juridiquês. Não adianta ir para os jargões mais robustos e sofisticados lá do seu mundo. Comunique. Seja fácil. Seja compreendido. As pessoas não vão dar crédito a você se você juridicar na sua linguagem, senhor advogado. As pessoas não vão dar crédito a você, seu vendedor, se você mostrar todos os detalhes técnicos do objeto que você vende. Não é isso. As pessoas vão dar crédito a você se você fizer com que elas entendam o que você vende. Se elas entendam o que você pensa. Se elas entendam o que elas precisam entender do que você está dizendo. Então, leve em consideração o seu tom. E isso mesmo, o seu tom. A forma com que você impõe a sua voz, a sua fala no momento de uso. Isso é muito importante. Você não pode usar um tom excessivamente passivo para lugares em que você tem que impor a sua opinião. Você tem que mostrar firme sua opinião. Não ceder. Não significa ceder em todas as ocasiões, porque é a opinião do outro, eu vou respeitar a opinião dele. Você respeita a opinião dele tendo a sua. Mas isso não é nenhum momento, em nenhuma ocasião, isso é para você silenciar e calar diante dos outros. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de respeito mútuo. Ouvir, segurar o seu discurso, mas não precisa agredir. Basta segurar o seu discurso. Seja firme. Não imponha, mas esclareça. As pessoas estão dispostas, elas estão no diálogo com você, então elas estão abertas a isso. Então, não grite. Todo mundo que grita perde a razão. Porque o grito é o primeiro artifício de quem perdeu o argumento. Então, não faça esse artifício. Isso é muito depreciador para a sua comunicação. As pessoas perderão o mínimo desejo de acreditar em você. Outro aspecto que corrobora com isso é a sua vestimenta. Isso mesmo, parece uma bobagem, mas não é. Nós comunicamos com os nossos gestos, nós comunicamos com a nossa face, nós comunicamos também com a nossa roupa. Então, o nosso porte, a nossa roupa, tudo isso contribui. Você já imaginou você atender as pessoas num ambiente em que todos estão com um padrão de vestimenta e só você está com um absurdamente distinto? Ah, mas é meu estilo. Sim, mas não é sobre você. Comunicação não é sobre a gente.
Isso é coisa de falador. Nós não estamos falando sobre faladores, nós estamos falando sobre comunicação. Então eu comunico quando eu falo, eu comunico quando eu visto, eu comunico quando eu gesticulo. Certo? Então é disso que nós estamos falando. Ser adequado, ser justaposto, ter firmeza e ter posicionamento. Então vamos elencar os 4 pontos que nós tratamos. A técnica, que fica para os grandes oradores ou oradores de grandes palestras, não necessariamente de uma comunicação pequena. O vocabulário, o tom e a vestimenta são elementos que vão fazer você ser conectado com o seu público. Isso mesmo. A conexão com o seu público depende de diversos fatores, mas você não pode esquecer que de todos esses fatores, o mais importante é o outro. É com o outro que você está falando. É para o outro que você está falando. É com ele que você está falando. A razão de ser do médico é o paciente. A razão de ser do advogado é o cliente. A razão de ser do professor é o aluno. A razão de ser do vendedor é o cliente. A razão de ser de qualquer comunicador é o outro. Então, seja compreendido, seja fácil, seja gentil, crie afeição e desenvolva nas pessoas a afeição por você. Como é fazer isso? Seja educado. A educação, a gentileza, um bom sorriso, um cumprimento, palavras justas postas em momentos certos, em momentos exatos, transformam a sua comunicação. Falar fácil e falar compreendido, sendo compreendido, falar de forma que todos absorvam, não significa dizer que você vai beirar o chulo, o vulgar, o popular, o informal. Não é disso que nós estamos tratando. O que nós estamos tratando é de comunicação. E comunicação é ser compreendido. Comunicação é enviar uma mensagem ao seu interlocutor e saber que ela foi absorvida, traduzida e transformou a vida das outras pessoas. Isso seja numa apresentação de um produto, eu quero lhe vender isso, eu tenho que lhe apresentar isso. É sobre cada um desses elementos que nós estamos tratando. Lembre, afeição é o ponto central. Isso vai lhe trazer poder, isso vai lhe trazer persuasão, mas depende demais da sua performance. Esse é o método que nós poderemos aprofundar daqui a uns dias nas nossas próximas conexões, seja por aqui ou seja nos meus cursos. Eu espero que vocês estejam alertas. Perto de terminar aqui, não vou me alongar muito nesse meu discurso. Essa minha live pretendia ser mesmo uma live pequena para conversarmos sobre pontos importantes da comunicação. Eu gostaria aqui de agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui comigo nessa noite e pedir que vocês, se for o caso, recomende, mande para os outros, tá certo? Também vai estar no meu canal no YouTube, que está aí tá na bio. Você também pode acompanhar. Eu vou lançar alguns mais vídeos lá no canal e eu espero que vocês acompanhem, sigam, se inscrevam lá e que recomendo para os seus colegas. Vai dar um apoio aqui para mim, para esse meu projeto, que eu quero atingir o maior número possível de pessoas e que eu possa assim contribuir com o desenvolvimento delas, tá certo? Então, muito feliz de estar aqui com vocês e também dizer com toda certeza e com toda gentileza possível, tá certo? Que eu me sinto muito lisonjeado com a sua presença nesse momento. Um beijo a todos e aqui nós encerramos a nossa live e que estejam juntos conosco em outros projetos. Um abraço e até mais, gente!